Boa noite a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Sermão da Montanha, nossa quarta aula sobre esse assunto. Já tivemos 3 aulas e para estudar os ensinamentos do grande mestre que veio nos ensinar a viver melhor aqui na Terra. Estamos falando de Jesus, é claro, que fez o Sermão da Montanha, do alto das montanhas da Galileia, e há 2000 anos atrás trouxe vários ensinamentos, os quais nós ainda temos dificuldade de aprender a praticar e entender esses ensinamentos tão valiosos, não é verdade? Então, a nossa quarta aula, fechando esse ciclo de ensinamentos do Sermão da Montanha, nos traz alguns temas mais aqui. É tão denso a informação, é tão profundo a informação do Sermão da Montanha, que nós tivemos que dividir em 4 aulas, de tanta informação, de tantos ensinamentos. Ele é praticamente uma síntese de toda a doutrina cristã, de todos os ensinamentos de Cristo, que aconteceu no auge da sua vida, onde já tinha acontecido muitas coisas, já havia curado muitas pessoas, praticado muitos milagres, já tinha muitos seguidores, muitas pessoas que queriam ter um contato com Jesus, queriam só se aproximar dele e aprender o que ele tinha para dizer. Então vamos lá. O primeiro ensinamento de hoje é quando Jesus afirma: observai as aves do céu. Jesus nos trouxe, através do próprio Sermão da Montanha, ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, por exemplo. E ele trouxe essa mudança da concepção do Deus que existia naquela época, que era um Deus vingativo, um Deus que punia, um Deus bravo, e ele muda esse conceito e traz um Deus Pai. Pai nosso, que estais no céu. Então Jesus transforma a forma de enxergar a figura que Deus é. Porque Deus é o nosso Pai. E qual pai que não quer o bem do seu filho? Não é verdade? Então, Jesus nos traz essa ideia de pai, esse conceito de pai, e obviamente observa as aves do céu. As aves do céu, elas voam, elas não acumulam alimentos. Algumas constroem o seu ninho, constroem uma morada, mas elas migram para outros lugares em busca de frutas e elas se alimentam basicamente daquilo que Deus dá para elas, das frutas que estão disponíveis. Elas vivem, elas têm toda a liberdade e Deus nunca deixa faltar para elas nada. Então, quando Jesus nos fala observai as aves do céu, ele está querendo dizer para termos confiança que Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Então, tenhamos confiança, porque Deus é o nosso Pai. Ele nos quer bem. Jesus fala também: observai os lírios do campo, que nem Salomão, na sua glória toda, se vestiu tão bem como os próprios lírios do campo, as flores. Como elas são perfeitas, como Deus dá a beleza. Então imagine a nós que somos seres humanos, somos filhos de Deus, somos uma centelha divina do Pai Criador. Imagine a nós o que Ele pode nos dar. Não é verdade? Muito mais do que as flores do campo ou os pássaros. Porém,
Jesus nos fala: buscar então primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas lhe serão favorecidas, lhe serão fornecidas. Primeiro a gente deve buscar essa conexão com o nosso Pai Criador, que na verdade se encontra dentro de nós mesmos. Para isso que serve a doutrina espírita e todas as religiões que são eficazes, elas servem para nos religar ao nosso Pai Criador. Elas servem para que nós façamos essa conexão da verdade e da consciência divina. Mas também Deus criou as leis naturais. Existem várias leis naturais que incidem sobre a nossa vida aqui na Terra e no plano espiritual também. Uma delas é a lei do trabalho. Então, nós podemos exercer o trabalho, como nós temos essa obrigação, na verdade, de exercer o trabalho para o nosso próprio crescimento. Ele é uma ferramenta de interação social, ele é uma ferramenta que nos possibilita nos desenvolvermos, o nosso intelectual, o nosso espiritual, o nosso amadurecimento, a nossa sabedoria, através do trabalho. Então, claro, Deus vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, mas nós devemos buscar também e fazer a nossa parte, não é verdade? Então Jesus fala, tenha fé, mas faça a sua parte. E também Jesus nos diz, não acumulai as riquezas neste mundo, no mundo material, porque aqui as traças, a ferrugem, os ladrões podem roubar, podem levar essas riquezas, de nada valem. Acumular riquezas onde elas vão ter valor e elas não vão se perder. Acumular as riquezas no céu, no mundo divino, no mundo espiritual. Então, assim, como que nós acumulamos essas riquezas no mundo espiritual, no plano divino? Através das nossas boas atitudes com as outras pessoas, através do respeito, através de exercer o amor com os outros, com nossos familiares, com as pessoas do nosso relacionamento, do nosso dia a dia. Isso são as verdadeiras riquezas, as amizades, o amor, o bem-querer. Esses são os tesouros que nós poderemos levar para o mundo espiritual depois que nós desencarnarmos. Porque quando nós desencarnarmos, todas as riquezas materiais vão ficar aqui, para outras pessoas. Todos nós. Nós não vamos levar nada, nem o nosso corpo, seja ele bonito, feio, nem o nosso corpo nós vamos levar. Somente o nosso espírito. Então, vamos acumular a partir de hoje riquezas no nosso espírito. Tem uma história de Chico Xavier que é muito interessante, que Chico foi encontrado no supermercado por seus fãs, seus seguidores, e ele estava lá separando alguns tomates, colocando no saquinho, e ele pegava um tomate bom e um tomate não tão bom, assim meio ruinzinho, punha no saquinho, um bom e ruim. E veio uma pessoa do lado, um seguidor dele, e falou, Chico, você está comendo tomate, né? O que é isso que você está fazendo, né? Por que você... Eu estou vendo aí que você está pegando uns tomates bons e outros não tão bons. Aí o Chico vira e fala, se eu pegar todos os tomates bons, não vai sobrar nenhum bom para as outras pessoas. Então, por isso eu pego um bom e um ruim, para que sobrem para as outras pessoas, os bons também. Então, isso é uma verdadeira caridade, né? Vamos lá. Então, dando continuidade, o nosso próximo tópico é que Jesus nos diz, não julgueis para que não sejais julgados.
Então, assim, nós sabemos que outra lei que incide a nossa vida em todo o universo é a lei da ação e reação, ou causa e efeito para quem preferir. Essa lei, o que essa lei nos traz? Essa lei funciona da seguinte forma: tudo aquilo que nós fizermos para as outras pessoas nos será feito também. Então, tudo aquilo bom ou ruim que eu fizer nessa vida para as outras pessoas, isso vai retornar na minha própria vida, para mim. Então eu devo fazer o quê? Eu devo praticar, obviamente, coisas boas, as quais eu gostaria que as outras pessoas fizessem para mim. Então, quem aqui de nós gosta de ser julgado? Aliás, quem aqui de nós tem autoridade de julgar alguém? Porque Jesus mesmo disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, qual de nós ainda não qual de nós já, não temos, já conseguimos não praticar, não errar, não ter nenhum pecado, nenhum vício, nenhum defeito? Qual de nós? Então, se todos nós ainda pecamos, erramos, cometemos erros com os nossos irmãos de jornada, qual de nós que tem a moral, que tem capacidade de julgar o outro? Somos todos alunos dessa grande escola que se chama vida. Somos todos aprendizes. Estamos aqui para praticar essa vida, para pôr em prática os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, para ver se conseguimos ter uma performance boa com os outros, se nós conseguimos agir bem com os outros. É para isso que existe a encarnação, a vida terrestre. Para isso que que Deus criou a vida terrestre. E por isso Jesus nos diz: não julgueis para não ser julgado. À medida que você julgar o outro, será a mesma medida que será utilizada no seu julgamento. Então, pessoal, tome muito cuidado, Vamos tomar muito cuidado, porque se a gente for muito rigoroso com o julgamento, com a cobrança com os outros, essa mesma rigorosidade vai ser aplicada para nós. Então, seguindo adiante, nosso terceiro ensinamento de hoje é: não lançai pérolas aos porcos. Essa frase é uma frase que soa até muito forte, Porque Jesus tinha um jeito, às vezes, ele dava um chacoalhão nas pessoas, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, era um povo que ainda era muito chucro, muito ignorante ainda, Não se tinha tecnologia, não se tinha muita ciência, conhecimento, até a própria escrita ainda estava em desenvolvimento, Nós não tínhamos uma biblioteca, nós não tínhamos o Google naquela época, que hoje em dia qualquer dúvida que nós temos, nós recorremos ao Google, Então, essa quantidade de informações que nós temos hoje, obviamente, nos trouxe muito desenvolvimento. E naquela época não era bem assim. Então Jesus, às vezes, ele era um pouco radical, às vezes, no que ele ensinava, porque ele precisava dar um chacoalhão, às vezes, nas pessoas, Então, quando ele fala não jogai pérolas aos porcos, ele está se referindo, ele está fazendo uma analogia, que as pérolas são o conhecimento, a luz, a consciência divina, a iluminação. Então, ele quer dizer que imagina você jogando pérola aos porcos. Os porcos não saberiam o que fazer com as pérolas, eles iam pisotear, sujar de barro, Para os porcos as pérolas não têm valor nenhum. Para nós, as pérolas são joias. Então,
Jesus está se falando, a joia é o quê? É o conhecimento, é a luz divina. Essa é a verdadeira joia. Então, para a gente não jogar isso de qualquer forma para as pessoas que ainda não estão no estado evolutivo necessário para aquele entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês para facilitar um pouco o entendimento disso. A gente, obviamente, a vida, como eu disse anteriormente, é uma grande escola, né? Então a gente tem alunos, imagine uma escola, essa escola tem alunos em todas as classes, né? Existem alunos que são mais esforçados e outros que são menos. Imagine uma sala de aula, aqueles alunos lá do fundão, né? Vamos dizer assim. Eu particularmente até sentava um pouco para o fundo, mas eu sempre fui um aluno muito empenhado, assim. Eu sentava no meio, né? Na verdade. Mas aquilo que me chamava a atenção, assim, as matérias que eu gostava, eu sempre me empenhava bastante. Mas vamos imaginar os alunos, né, menos esforçados e os alunos muito esforçados. Então existe uma diferença aí, né? Obviamente aqueles que são mais esforçados, eles estão mais aptos a entender a matéria de uma forma mais fácil ou de se aprofundar mais naquele assunto, né? Então, estamos falando de conhecimento, né? Se formos falar de sabedoria, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, porque sabedoria é amadurecimento, é aquilo que acontece com a gente através das informações que nós obtemos, do conhecimento, mas ele precisa de digerir esse conhecimento, a experiência. Então cada um tem o seu tempo de entendimento de certas coisas. Imagine se nós pegarmos uma criança de 5 anos e pedimos a ela para resolver uma equação de astrofísica, por exemplo. Seria impossível, né? Então, cada um tem o seu tempo, o seu entendimento. Nós estamos vivendo um momento agora muito difícil e que muitas obras espíritas nos trazem respostas dizendo que esse momento é um momento de transição, é um momento derradeiro de entendimento, de uma nova consciência terrestre. É um momento de uma transição. A Terra está deixando o seu estado de provas e expiações, né, um lugar de provas e expiações, para se tornar um mundo de regeneração. Então, é como se fosse uma última chamada, vamos dizer assim, né? Aqueles alunos que querem continuar o aprendizado, se graduar, ir para uma faculdade, para uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, esses alunos, eles vão continuar, dar continuidade nessa grande sala de aula. Mas aqueles alunos repetentes, que estão sempre sendo reprovados, que não querem aprender, esses vão ser convidados a ir para uma outra escola, né? Então, é isso. Dando continuidade, pessoal, o nosso quarto ensinamento, Jesus nos fala: pedi e obtereis. Quando Jesus fala pedi e obtereis, ele está falando, ele está querendo dizer que para nós pedirmos a Deus, obviamente nós seremos ouvidos. Mas o que Jesus está realçando aqui é a importância da prece. A prece é uma ligação que nós fazemos com o nosso Pai Criador. É uma conversa. Deus nos ouve quando nós fazemos a prece. Quando nós estamos em oração, essa é a forma. Vamos fazer uma analogia, né? Esse é o WhatsApp de Deus. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para o WhatsApp de Deus, façam uma prece. Entre dentro do seu eu, mas faça uma prece para você, a sua ligação com Deus. E Ele vai te ouvir.
sem dúvida nenhuma. Obviamente, Deus ele sempre se preocupa em dar aquilo que nós realmente necessitamos para a nossa caminhada, para a continuação do nosso aprendizado aqui na Terra. Ele não vai dar, obviamente, aquilo que vá piorar a nossa performance ou nos desviar do nosso caminho que nós devemos seguir, aquilo que nós precisamos aprender de fato. Então, como aquela música da Janis Joplin, uma música antiga, né, que fala, vou traduzir, né, que ela é em inglês, ela fala: oh Deus, me dê uma Mercedes-Benz. Todos os meus amigos têm Mercedes-Benz, eu também quero uma Mercedes-Benz. Então, obviamente, Deus não vai nos dar aquilo que é supérfluo, aquilo que vai nos exaltar a nossa vaidade, o nosso orgulho, que vai nos afastar do caminho do bem. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer a nossa evolução, né? Então, aquilo que realmente necessitamos, comida, como as aves do céu, né? A comida, o abrigo, aquilo que nós necessitamos, ou às vezes até a falta disso, se aquilo que nós precisamos aprender nessa vida, se precisamos passar pela pobreza, pela miséria, pelas dificuldades, para que possamos dar valor a isso em vidas futuras, se é isso que está programado para o nosso aprendizado, é isso que nós teremos. Porque Deus sabe o que cada um necessita. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão dele, sem o conhecimento de Deus. Só para realçar o valor da prece, eu coloquei aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, 658 e 659, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é a base da fundação da doutrina espírita, né? Vamos lá ver o que Kardec perguntou aos espíritos e o que os espíritos responderam para ele. Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração. Então, aquilo que de coração realmente nós desejamos, né? A pergunta 659, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha que legal, né? Como os espíritos são sábios, né? Eles nos falam a questão do agradecimento. Quanto mais nós agradecermos aquilo que nós temos, mas nós temos aceitação das leis divinas, mas nós estaremos ligados à sabedoria divina, aquilo que Deus quer para nós. Isso está no Pai Nosso, não é verdade? Fazei a sua vontade e não a minha, né? Nós dizemos no Pai Nosso que a sua vontade, Pai, né? Que a sua vontade seja feita. Porque Deus sabe o que nós precisamos mais do que nós mesmos sabemos. Então é isso. Pedi e obtereis. Nosso 5º ensinamento de hoje, pessoal, é que Jesus nos diz: entrai pela porta estreita. Porque largas são as portas da perdição. No mundo que nós vivemos, existem muito mais portas largas, nos chamando, nos seduzindo, nos convidando a entrar por essas portas que significam nada mais, nada menos do que o desvio do nosso caminho que nós precisamos trilhar, os vícios, os bens materiais,
desnecessários, fúteis, supérfluo, aquilo que nós não precisamos. Os apelos que nós vemos aí em toda a mídia, de ordem sexual, de ordem material, que exaltam o orgulho, as riquezas materiais que exaltam o orgulho, a vaidade. Exaltação do orgulho e da vaidade é um dos maiores índices de se desviar do caminho correto, de se desviar do caminho que nós precisamos trilhar de fato, aquilo que vai nos trazer benefício. A humildade é o oposto da arrogância, da vaidade, do orgulho. Então é isso. O caminho estreito é o que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o exemplo, a verdade e a vida. Isso é que Jesus veio nos ensinar. Será que é fácil fazer o que Jesus faria? Ou o que Jesus fez naqueles dias? Como que Jesus faria nos dias de hoje? Será que é fácil? Não é fácil. Ele mesmo não disse que seria fácil. Mas é o correto. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem qual é o caminho mais rápido para se chegar a um destino, a um lugar que se quer chegar? Qual é o caminho mais rápido para se chegar a qualquer lugar, qualquer destino? Você estabeleceu um destino, qual é o caminho mais rápido para se chegar nesse destino? O caminho correto. Esse é o mais rápido. Sempre. O caminho certo, o caminho correto. Porque se nós formos por caminhos errados, nós daremos outras voltas e não chegaremos tão rápido naquele destino. Todos nós chegaremos à luz, à evolução. Somos centelhas divinas. Nosso Pai Criador nos criou assim para que chegássemos à iluminação, e todos nós chegaremos, cada um no seu tempo. Obviamente, chegarão mais rápido os que forem pelo caminho certo, que é o caminho mais estreito, que exige muito trabalho, principalmente o trabalho de reforma íntima, de mudar os nossos hábitos, de mudar os nossos comportamentos. E aí eu vou mudar um pouco a ordem aqui da aula, e eu já vou para o 7º ensinamento, que Jesus nos diz: edificai sua casa sobre a rocha. E isso quer dizer exatamente isso, seguir os passos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, que é o caminho estreito, que é o mais difícil. Porém, ele faz exatamente a analogia, que a casa que foi construída sobre a rocha, veio a tempestade, veio os ventos fortes, terremoto, e a casa continuou no mesmo lugar, não derrubou. Porém, a casa que foi construída sobre areia, um solo instável, ela se danificou, ela foi destruída pela primeira tempestade que houve, a enchente, inundação. Então, construir a casa sobre a rocha é exatamente isso, é estar fortalecido em Deus, fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos na nossa vida. E mais ainda, aquilo que Jesus nos disse, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Vamos amar então o próximo como nós gostaríamos de ser amados, fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Isso é construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. E aí as tempestades, principalmente agora que nós vemos que podemos fazer essa mesma analogia, estamos passando por uma grande tempestade. E
os barcos que estão sem um comandante que sabe realmente o caminho, esse comandante nós podemos falar que é Jesus, esses barcos vão naufragar, vão se perder aí pelo mar turbulento, pelo mar revoltoso. Então, para que nós estejamos aí seguros, vamos seguir o caminho de Jesus. Vamos pôr Jesus como comandante do nosso barco, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Então vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer com os nossos familiares. Agora que o convívio está bem intensificado, né? Muito propenso ao estresse, à impaciência. Então vamos ser mais tolerantes, pessoal. Vamos ser mais pacientes, tentar usar mais da compreensão, o respeito, principalmente dentro de casa, é muito importante. Então, e para aqueles que estão sozinhos, também é um ótimo momento para a reforma íntima, para o autoconhecimento, para a autoavaliação, para avaliar os nossos defeitos, os nossos vícios. É um ótimo momento para fazer uma autoavaliação interna, para que nós possamos transformar, modificar aquilo que não nos serve mais, que não nos vai servir mais nessa nova era que está começando agora. Nós não vamos mais precisar exercer dessa forma que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Vamos nos livrar desse peso. Vamos seguir adiante mais leves. Jesus nos fala também, o sexto ensinamento que eu pulei, que é acautelai-vos dos falsos profetas, que são as portas largas, né? Esses profetas são essas seduções do mundo material, são as pessoas que defendem as coisas que realmente não são de Deus. Pelos frutos que nós reconhecemos a árvore. A árvore que dá bons frutos é a árvore boa, são os verdadeiros profetas. E o que são os frutos? Os frutos são as obras de cada um. Nós conhecemos os profetas pelas suas obras. As pessoas que realmente têm um coração bom, uma boa intenção, eles executam boas obras. Então, é pelas obras que nós vamos conhecer quem realmente são esses profetas. E Jesus veio aqui para vivenciar todo o seu exemplo. Ele exemplificou, ele viveu aquilo que ele dizia. Ele não apenas dizia da boca para fora, ele vivia, ele fazia. E é isso que nós precisamos fazer, sempre. Então, pessoal, quanto mais o bem estiver presente no nosso dia a dia, quanto mais nós praticarmos o amor, a caridade, a fraternidade no nosso mundo, melhor esse mundo vai ficar e melhor o nosso mundo vai ficar. O nosso mundo, a nossa sintonia, aquilo que acontece na nossa vida, o nosso karma, ele depende daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos, de fato. Porque é isso que vai contar. Quando nós tivermos que prestar contas a Deus, é isso que vai contar. Todo o bem que nós fizermos, todo o bem que nós fizemos nessa vida. E não aquilo que nós acumulamos. Então é isso, pessoal. Vamos confiar no nosso Pai Criador e vamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe todos. Que assim seja.